eu sou a Anne Kitsune, sou desenhista e criadora de histórias e o chat 1909 do Toshi, nomeada por mim. Mas por que eu falei assim dessa vez? Bem, você talvez tenha notado pela thumb que o vídeo hoje será sobre o VTuber Toshiros e Pokémon. Recentemente o Toshi, nas suas lives do Subaton, começou a jogar um jogo de Pokémon no Minecraft. Em live ele tinha dito que jogaria pegando apenas Pokémon de fogo ou vermelho, mas na hora de jogar foi no aleatório mesmo. Então, enquanto ele jogava, me deu vontade de jogar também, mas como eu sou pobre e não tenho PC, eu baixei um mod de Pokémon, do Pokémon Ruby, para mim seguir essa lógica. O vermelho já começa pela escolha do jogo, Pokémon Ruby. O meu Pokémon inicial para essa aventura / desafio foi obviamente o Touti, porque ele é de fogo e também é o Pokémon favorito do Toshi, como ele disse em live. Mas eu meio que foi sem querer que caiu exatamente nesse Pokémon, porque eu não olhei na hora de baixar quais eram os iniciais, aí eu baixei e era esse, então foi sorte, eu fui sem querer. Eu já joguei a versão Esmeralda desse jogo e o meu time foi esse aqui. Infelizmente eu não zerei porque o meu celular morreu e levou tudo com ele, então triste. Eu ainda tinha outro jogo de Pokémon para terminar nesse celular, então também perdi isso. É a vida. Eu nomeei o meu inicial como Pinto. Por quê? Porque, bom, Toshi fica falando bastante em live, principalmente quando vê pássaros. Então eu vi o pintinho de fogo e pensei, estou vendo uma oportunidade aqui diante de mim. Então, meu inicial se chama Pinto. Aliás, o nome dos Pokémon até agora são nomes que ele falou enquanto assistia a live. O meu nome como jogador foi de N Toshi. Pra caber, eu ia colocar outro nome, mas o nome não ficou bom, então eu preferi deixar assim. Ah, e porque N Toshi? O N é a inicial do meu nome. É assim também no meu apelido na internet, é N Kitsune, do N do inicial do meu nome com o apelido. Eu comecei a parte chata do jogo se você já jogou Pokémon várias vezes e comecei a upar o meu Pokémon. Lutei contra o nosso rival e se eu dei um nome pra ele, eu não lembro mais. Acho que não tem opção nesse jogo, mas se tivesse eu colocaria de Tomate, ou aranha ou alienígena, porque são coisas que o Toshi não gosta. Perdi uma oportunidade linda de fazer isso. Triste. Mas tá, derrotei o Pokémon dele e continuei até eu notar que meu Pokémon estava ficando forte demais. E isso significava que eu não iria conseguir pegar o Pokémon que eu queria sem matar ele em um ataque. Eu procurei a lista de Pokémons desse jogo e notei que não tem muitos Pokémon vermelho e de fogo no jogo. Eu devia ter olhado isso antes, mas eu não olhei. Então, os Pokémons que eu escolhi para pegar foram Pokémons vermelho, de fogo e os que lembram as paletas do Toshi, já que não tem muita opção. Até os Shinies não tem muito vermelho, tem mais azul. Mas assim, quais as chances de eu conseguir um Shiny? Quais? O segundo Pokémon a entrar no meu time foi o Tylo, um Pokémon normal e voador, porém com as paletas que lembram o Toshi. E até que não foi uma má escolha, já que eu provavelmente não vou achar um Pokémon voador de fogo e nem vermelho para usar o Fly mais pra frente. Não nesse jogo. O nome dele ficou como Bucano. Olha, foi o Toshi que escolheu lá no jogo. Tinha uns Pokémon lá diferentes e ele falou, você é o Bucano, então eu dei o nome de um dos meus Pokémon de Bucano. E minha terceira escolha foi um Pokémon que eu nunca peguei e nunca tive interesse, que é o Nincada, um Pokémon inseto e pedra. Mas por que eu peguei esse Pokémon se ele não é vermelho e não é de fogo e nem das paletas do Toshi? Bom, é que ele vai evoluir e aí ele vai ficar com umas paletas que lembram um pouco o Toshi. O nome desse Pokémon ficou como Bundinha. Agora eu vou treinar os Pokémons para poder passar pelo primeiro ginásio, porque, bom, o primeiro ginásio é de pedra e os Pokémons que eu tenho é de fogo, voador e inseto. Imagina quando eu chegar no ginásio de água. Nossa,
No meio do jogo também veio o clichê, claro, se você estiver acostumado a jogar Pokémon, né? Que é o personagem te ensinando a capturar um Pokémon. E você tem que ter paciência como se você não soubesse. Tô no jogo. E agora eu vou tentar vencer lá o primeiro ginásio. Deixa eu ver como é que tá meus Pokémon. Não sei, eu acho que é totalmente possível. Ah, ele não faz muita coisa. O bundinho ainda não faz muita coisa. Então eu acho que eu vou tentar com os dois. Eu acho. Eles já estão... né? Mas eu acho que eu vou treinar o bundinho só mais um pouquinho. Cara... Será que vai? Será que vai com eles? É que, cara... O meu inicial é de fogo. Né? E aí o segundo é um voador. Peraí. Finch. Normal e voador. Mas eu acho que os golpes normais não vão... Ai. Então, Pintinho, é contigo. Sou o líder do ginásio Pokémon de Rubestorla. Me tornei líder do ginásio para que possa aplicar o que aprendi na escola de treinador Pokémon. Demonstre como você lute e como que Pokémon e com que Pokémon você luta. Meu Deus, esqueci de trocar de novo. Usa o Super Potion pra você ver. Ela usou. Receba mesmo assim. Consegui. Isso me fez pensar que tenho muito a aprender. Tem mesmo. As regras da Liga Pokémon diz que isso deve ser dado aos treinadores. Eu derroto o líder do ginásio. Por favor, receba oficialmente a insígnia da Pedra da Liga. Pedra. Nossa, cara, fiquei tonta de repente. Espere, por favor. Não leve meus bens. Depois de sair do ginásio, passa um dos capangas da equipe Magma e um homem que ajudei pelo caminho e pede ajuda para recuperar seus bens roubados. A caminho do túnel que eu tenho que usar para ir para o outro lado, um senhorzinho diz que seu Pokémon foi roubado pelo mesmo capanga que roubou o homem que eu ajudei. Vou atrás do capanga, derroto ele, pego e devolvo o Pokémon do senhorzinho. Depois, eu voltei para devolver os pertences do homem da Devil e em agradecimento ele me dá uma Great Ball de presente. Ele me leva para falar com o presidente da Devil Corporation e, muito agradecido pelo que eu fiz, me dá uma Pokénave. Eu não sei se isso tá certo de falar, provavelmente não, mas eu não sei inglês, então eu vou falar assim. Ele também me pede para fazer um favor e me entrega uma carta para dar a uma pessoa chamada Steven, em Delford. E essa é a primeira parte de jogando com os Pokémons da paleta do Toshi. Essa forma de jogar que eu encontrei é meio que um desafio / uma forma diferente de jogar os jogos de Pokémon. Já que eu já joguei de uma certa forma bastante, então eu gosto de criar desafios para poder ser divertido. E com certeza eu não sou a única que faz isso. Então estou ansiosa para descobrir se eu vou conseguir zerar o jogo de Pokémon todo com os Pokémons das paletas que lembram Toshi. Eu não sei, mas se eu não tentar eu nunca vou saber, né? Mas é isso e até a próxima!